Olá, boa noite. Conhecer, respeitar e preservar as cidades históricas são requisitos para construirmos nosso futuro como nação democrática, civilizada e capaz de se erguer sobre os próprios pés. Assim, a presidente da República, Dilma Rousseff, definiu a importância da liberação de recursos para projetos de preservação do patrimônio em todo o país. No chamado PAC Cidades Históricas, serão investidos cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais em 44 cidades brasileiras. Deste total, pouco mais de 151 milhões de reais são destinados a 4 municípios gaúchos. Este recente anúncio de recursos públicos estimula algumas questões. Os patrimônios materiais e imateriais do país têm recebido o cuidado necessário? Qual o papel do poder público e também do cidadão em geral para garantir a preservação da própria história? Para tentar responder a estas questões, entre outros temas relacionados a isso, recebemos hoje no Frente a Frente a diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, Miriam Sartori Rodrigues. E para entrevistá-la, convidamos os jornalistas Marcos Santuário, editor assistente de cultura do jornal Correio do Povo e professor de jornalismo da Universidade Fevale, Dulce Helfer, fotógrafa da revista Bá, e Nilton Silva, apresentador aqui da TVE. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, somente aqui pela TVE. Primeiramente, diretor, obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Boa noite, Marcos. Para começar, 1 bilhão e 600 milhões de reais para 44 cidades brasileiras. Para garantir esse recurso é preciso investimento, é preciso, na verdade, planejamento dos municípios que vão receber essa verba. Como os municípios devem se planejar para receber e para restaurar o patrimônio histórico? No estado do Rio Grande do Sul, são 4 os municípios que vão receber esse recurso, né? Entre eles Porto Alegre, Jaguarão, Pelotas e São Miguel das Missões. É um recurso que ele já existe projetos. Muitos projetos, inclusive, já podem ser licitados, porque já havia toda uma preparação para isso. Nós, inclusive, temos já vários projetos, inclusive em andamento, até porque o IFAM já estava destinando alguns recursos, por exemplo, via monumento em Porto Alegre. Então, dentro das obras que estão listadas, a conclusão de umas obras que foram iniciadas durante o monumento e agora vão ser complementadas tanto em Porto Alegre quanto em Pelotas e também em Jaguarão. São Miguel das Missões é patrimônio da humanidade, é uma das principais, até porque na concepção do projeto do PAC Cidades Históricas, a princípio seriam só 11 cidades, patrimônios da humanidade. E houve então uma inclusão desse maior número de municípios. Houve um aumento, inclusive um aumento de recursos, e que foi possível então destinar recursos para mais cidades. Entre elas, Porto Alegre e nós aqui do estado temos importantes projetos incluídos nesses recursos. Diretora, o que dá para fazer com esse dinheiro? E esse dinheiro é suficiente para trabalhar essa questão no país e no estado, especificamente, onde a senhora dirige? Na verdade, assim, os recursos na cultura sempre são insuficientes, na verdade, em função do tamanho do nosso patrimônio, né? Tanto é que essas cidades históricas, principalmente Minas Gerais, Salvador, têm patrimônios fantásticos, né, que estavam se perdendo em função da deterioração. É que preservar esse nosso patrimônio, que é imenso e muito diversificado, e também a restauração requer cuidados especiais, não é qualquer projeto, não é qualquer forma de intervenção. Uma intervenção errada pode descaracterizar e prejudicar. Muitas vezes é melhor não fazê-la do que fazê-la de forma errada e, inclusive, causar danos irreversíveis ao patrimônio. Como é que se faz de forma errada isso para a gente entender? Por exemplo, vou falar na minha área que é arquitetura. Então, uma intervenção num prédio histórico, antes de um projeto de restauro, tem que fazer todo um levantamento, nós chamamos de levantamento métrico-arquitetônico, ou levantamento cadastral dessa edificação, que seria assim, um raio-x da situação do prédio com relação à sua composição, né, às suas plantas, cortes, fachadas, e também um diagnóstico
apurado com relação à situação, às patologias, investigado todo esse histórico desse prédio, se ele recebeu intervenções caracterizadoras, como é que está a situação no conjunto, no contexto urbano. Então, é feito um exaustivo levantamento fotográfico, documental, iconográfico, né? E a partir disso, então, feito um diagnóstico e o arquiteto, que tem que ser um arquiteto especialista para fazer esse trabalho, né? Não é qualquer arquiteto, é importante que ele tenha uma especialização nessa área de patrimônio. Ele vai fazer, então, um projeto de intervenção nessa edificação. E, a partir disso, não é qualquer intervenção que pode ser feita, porque os sistemas estruturais antigos são completamente diferentes e nós estamos perdendo os artesãos que sabiam, por exemplo, trabalhar com pedra, com cal, não é? Com os entalhes em madeira. Todos aqueles nossos artesãos antigos, nossos antigos carpinteiros, né? Nossos trabalhadores em cantaria de pedra, que isso a gente tem alguma coisa ainda na Serra, em função dos imigrantes italianos que dominaram, e os alemães também, né? Nas suas primeiras edificações, trabalhavam com esse tipo de material, nós estamos perdendo. E é muito difícil hoje no mercado, por exemplo, na restauração da Praça da Alfândega, a parte das pedras portuguesas, o restauro das calçadas, nós tivemos que trazer, aliás, eu digo nós em função do patrimônio, mas foi um monumento, né? Que trouxe um profissional de Goiânia para executar esse trabalho, porque o que nós tínhamos aqui não faziam de forma adequada, com a qualidade necessária para intervenção num patrimônio desses. Então, essas nossas dificuldades é que oneram, inclusive, o restauro. Por isso que se diz que é muito caro. Na verdade, é caro em função de todas essas dificuldades, todas essas especialidades que devem ser feitas, não é? E a partir de que momento vão começar a fazer todas essas reestruturações? Essa verba chega quando? E quem vai ficar responsável? Na verdade, porque hoje em dia a gente tem essa preocupação, claro, né? Se a verba como esse é um programa federal, né? O Instituto Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, ele vai trabalhar com seus próprios, né? Vai participar dessa, vamos dizer assim, principalmente com relação a deixar em condições os projetos, os termos de referência para serem licitados esses projetos. Aqui em Porto Alegre nós temos 4 bens importantíssimos, né, em nível estadual, que vão receber recursos, que são o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Memorial do Rio Grande do Sul, o Museu Júlio de Castilhos e o Museu Hipólito José da Costa, que são instituições que têm um maior acervo em termos de memória do Estado, né? Eles guardam essa memória, maior acervo da memória do Estado. Então, para nós, assim, é muito gratificante saber que foram incluídos, né, na nossa lista de bens que receberão intervenção e recursos. E o mercado público? O mercado público também. Eu estou falando bens do Estado, né? Porque o mercado público é municipal. Sim. Assim como a Praça da Alfândega, ela vai ser complementada. Assim como a Praça da Matriz, que não foi possível, estava incluído no monumento, mas não foi possível a execução da obra por problemas de licitação. Então vai ser agora beneficiado o restauro do Monumento Júlio de Castilhos, toda a praça, né? Vai ser requalificada como aconteceu na Praça da Alfândega, né? E o problema é conservar depois, porque não adianta também investir tudo isso e daqui a pouco, né, nós temos também que pensar em como preservar isso para que vândalos não estraguem toda essa reestruturação, toda essa verba que vai ser empregada, também tem que pensar em como depois conservar esses monumentos, né? Porque é uma coisa meio abandonada pelo poder público. Na verdade, nunca é suficiente os recursos em função das dimensões da proporção desse patrimônio, né? Porque além da qualificação vamos dizer assim, das edificações, né, do restauro das edificações, também nós temos que requalificar o nosso acervo, né? Fazer toda a manutenção, preservação do nosso acervo. Então, trabalhar a questão museológica, museográfica, né? A exposição, a reserva técnica desse patrimônio, né? Além da edificação, então o acervo também vai ser contemplado. Claro que a gente, quando pensa, né, num Estado como o nosso, com essa diversidade, principalmente em função de todas as contribuições das culturas que aqui estão presentes, fazem salientar, a gente sabe que realmente o investimento sempre é bem-vindo e a gente sempre quer mais, né, nesse sentido. Agora, a educação patrimonial e da população em geral, essa conscientização do cidadão, da importância da preservação
passa por tudo isso, né? E como se faz com que a população tenha consciência, né, de que aquele é um monumento, é um prédio histórico, que ele precisa ser cuidado, aquilo faz parte da nossa história. Como fazer com que a população tenha essa consciência? Na verdade, a gente sempre fala nessa questão da educação patrimonial, né, que é fundamental que as pessoas tenham consciência e valorizem a sua memória, a sua identidade. É isso que faz realmente a diferença de um povo, né? Então, nós temos trabalhado muito essa questão e no Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Estado, através da Diretoria de Economia da Cultura, esse ano, desde o ano passado e esse ano, lançou vários editais, que são projetos exatamente que trabalham essa questão da memória e identidade, né, e da valorização por parte da população da importância da preservação. Isso não deveria estar no currículo escolar, por exemplo, do Estado, porque isso não consta em currículo escolar, e os professores, normalmente, tu não vê um professor colocando isso direto desde as primeiras séries das crianças. Não deveria estar em currículo isso, não seria melhor para todo mundo? Na verdade, assim, existe... a educação patrimonial vai além de ser uma disciplina escolar, porque assim ela perpassa, ela tem que haver aquela transversalidade nas todas as disciplinas. Tu pode trabalhar a educação patrimonial em todas as disciplinas, na matemática, na história, na geografia, entende? No português, na literatura, tu pode trabalhar em todos os momentos. Na verdade, existe vamos dizer assim, esse olhar que o professor deve ter nos conteúdos, distribuir em todos os conteúdos, não uma disciplina específica, né? O ideal é esse. A gente trabalha com os nossos museus, né? Os nossos museus, tanto o Museu de Arte quanto o Museu Júlio de Castilhos, né? Tem programas de educação patrimonial. Então, na verdade, é mais uma questão de consciência de cidadã, né? É um trabalho assim na própria casa, assim, as pessoas valorizarem seus documentos, por exemplo, as suas fotografias, valorizarem a sua história, a história da sua família, dos seus avós, sentar para ouvir histórias, né, valorizar os objetos dessa família. Eu acho que passa por uma questão já de concepção até familiar, entendeu? De educação, né? Dentro da família e dentro da escola também. Exatamente. Né? Então, é uma disciplina, né? É uma coisa que de repente acaba até burocratizando essa questão, né? Então, ter notas e tal. Como tu vai trabalhar essa questão? Ela é muito mais ampla do que uma disciplina, né? Porque ela, na verdade, faz parte das estruturas todas. Miriam, com relação às políticas de patrimônio, você falou há pouco sobre o programa Monumenta, que é um programa federal, agora o programa do PAC das Cidades Históricas. Você comentou que são recursos importantes, mas sempre insuficientes. E nessa medida, né, poucos recursos, então, para alguns projetos. Né? Como são definidos esses projetos, essas prioridades? A gente pode perceber, por exemplo, claro, uma prioridade para o mercado público. Com certeza. E os outros bens? Isso foi uma construção, na verdade, em função tanto com a participação do IPHAN, né, que é realmente o órgão executor de toda essa política em nível federal, e nós aqui do Estado, através do IFAI, nós trabalhamos exatamente na decisão, na discussão, e o pessoal do Monumenta também, todo, né, a Briane Bica, todo o pessoal que efetivamente realizou o projeto, a própria Prefeitura Municipal. Então, nós, os órgãos de preservação, construímos, né, vamos dizer assim, elencamos as prioridades em termos de patrimônio. Tem uma questão fundamental que esses bens em nível estadual, que vão receber recursos, eles já estavam parcialmente, alguns já receberam algum recurso do Monumenta, como foi o próprio Margs, o Memorial e o Hipólito. Mas, assim, foram muito insuficientes, foram, assim, para pequenos concertos, assim, mais emergenciais, principalmente com relação a infiltrações, a patologias que estavam podendo botar em risco o próprio acervo, né? Agora, o Museu Júlio, infelizmente, no Monumento ele não foi possível incluí-lo, né? Porque tem uma série de diretrizes que são estabelecidas pelo programa e que devem ser e são orientadoras para a inclusão de bens de valor cultural, né? Quando foi escolhidos os bens no nível estadual, perpassa também por uma questão de proteção de tombamento em nível federal. Por exemplo, o Margs e o Memorial são tombados em nível federal, né?
O Museu Júlio, ele tem um acervo tombado, não a edificação, mas o acervo tombado em nível federal. Além disso, ele tem todos esses prédios são tombamentos estaduais. Então, são prédios que já estão destacados, fazem parte do patrimônio cultural do Estado, né? Então, não é qualquer bem, não é? Então, tem toda uma estrutura anterior para a construção da definição das prioridades em nível de intervenção. E para nós, esses dois museus, principalmente os dois museus que não tinham recebido recursos na questão da preservação do acervo, que é o Museu Hipólito José da Costa e o Museu Júlio de Castilhos, para nós isso é um grande presente, assim, com muito entusiasmo, com muita alegria, que nós recebemos a inclusão desses dois, principalmente essas duas edificações que não tinham recebido recursos ainda pelo monumento. Mas esses recursos, eles são para as edificações ou também para os acervos, para questões, por exemplo, como ar-condicionado, reserva técnica? Exatamente. Esses recursos, nós estamos assim felizes, vibrando, né? Eles são um recurso de uma proporção bem substancial, que vai ser possível a gente exatamente atacar todos esses elementos, né? Não só da edificação, mas principalmente com relação à preservação do acervo. Inclusive a construção da reserva técnica do Museu Júlio de Castilhos, né? A parte de climatização, de iluminação adequada, um projeto museográfico, né, para exposição, porque não adianta também tu ter um museu como uma guarda de objetos antigos que não trazem, né, uma proposta museográfica adequada, atraente, principalmente para atrair as nossas crianças, os nossos jovens, né? E esse é o papel das nossas instituições culturais. Ela tem uma complementariedade, ela faz parte dessa formação cidadã, né, que ela realmente trabalha junto com a questão educacional. Isso a presidente Dilma colocou muito claramente quando ela lançou o programa, né? Se nós não tivermos nossa cultura, nosso acervo em condições de que isso seja repassado de forma como um elemento educacional, nós perdemos o objetivo de todo esse projeto, né? Então, esse é o objetivo maior, é que se esse acervo, todos esses recursos que vão ser investidos, seja devolvido para a população de uma forma que ela se aproprie, né, que ela desenvolva essa consciência cidadã, e aí passa essa questão, né, de que se ela se apropria desse bem, ela vai preservar, ela vai tratar com carinho, ela não vai deixar ser depredado, entende? Ela vai ser guardiã desse bem. A comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio. Essa é uma frase histórica, sabe? Né, dos nossos... Mas para isso ela precisa ser educado, para isso ela tem que, exatamente, ela tem que saber perceber isso, né? Tem que ser uma coisa que ela Diretora, entrando nesse aspecto, assim, eu estava pensando, quando se fala em IPHAN, né, nacional, ou IPHAI, no caso aqui, que a senhora é diretora, eventualmente surge no imaginário de algumas pessoas a ideia da poeira, né, a ideia do histórico, a ideia do que está ali jogado, guardado, dessa questão histórica que não teve a perspectiva educacional que a gente estava falando até agora, né? Tratar esses assuntos que o IPHAN e o IPHAI tratam não é só também procurar perímetros protegidos ou bens tombados, né? Tem uma questão aí, que é onde a senhora estava comentando agora, desse envolvimento da sociedade, dos jovens, né, dessas novas gerações que não devem perder a questão histórica e tudo mais. Mas como é que vocês tratam, a senhora talvez fale em nível estadual, essa dinâmica urbana que se transforma a cada dia também? E como é que se insere esse processo de patrimônio histórico nessa dinâmica urbana, né, de uma sociedade pós-moderna que não guarda, que vive o presente, que dificilmente se refere ao passado, que pensa mais talvez no futuro do que nesse passado? Como é que a senhora coloca o seu trabalho e a sua visão nesse contexto? Até pensando, só complementando essa pergunta, eu estava pensando também que essas ações envolvem prédios geralmente do século XIX, né? E de repente a gente vê, por exemplo, o nosso prédio do Hipódromo aqui em Porto Alegre, um prédio modernista, muito importante, né? O próprio prédio da Ceasa, que é um outro prédio moderno e importante, que talvez fiquem de fora desses olhares, porque estamos acostumados a olhar para o século XIX e XVIII, né? E o século XX daqui a pouco fica distante de tudo isso.
Na verdade, bom, as duas coisas, né? Essa questão da cidade nos preocupa sobremaneira, porque é nela que está inserido esses monumentos e eles não estão sozinhos, não estão isolados. Eles fazem parte de um contexto urbano, né? De um conjunto urbano, e a gente vê essa descaracterização da paisagem, essa demolição, essa heterogeneidade que nos agride, né? No momento que a gente vai perdendo as nossas referências. Eu percebo isso onde eu estou morando, onde eu moro, é um lugar que está sendo bastante substituído, né? Essas edificações antigas, aquelas construçõezinhas ecléticas, assim. Eu sou arquiteta também, sou arquiteta, então isso deve também então isso me envolver ainda mais. Eu fico assim, uma tristeza, digo, tenho que fotografar pelo menos para ficar com o registro da fotografia, né? Porque a gente está perdendo exatamente esses elementos da paisagem. Isso na verdade, a gente tem uma preocupação extrema e, infelizmente, né, os nossos administradores públicos, principalmente as prefeituras, deveriam ter uma maior conscientização nesse sentido, de traçar perímetros urbanos que sejam passíveis de uma preservação, uma definição de centro histórico com um regime urbanístico compatível com a preservação. Porque não adianta a gente preservar determinadas edificações se no entorno, sabe, é possível, por exemplo, uma substituição com níveis de 4, 5, né, por exemplo, em termos de construções em altura. Nesse sentido, nós temos tombamentos, agora na atual administração, tombamentos de perímetro. Foi o caso, por exemplo, de Bagé, que nós tombamos, né, o perímetro urbano bastante extenso, assim, vamos dizer assim, em termos de quarteirões, né, são vários quarteirões que fazem parte desse tombamento. O próprio São José do Norte, que é uma cidade, né, das primeiras povoamentos aqui do estado do Rio Grande do Sul. Também estamos com processos abertos em outras cidades, como Santo Ângelo, e algumas, vamos dizer assim, algumas instituições, principalmente a gente tem organizações não governamentais de uma atividade extremamente importante no Estado, assim, que tem essa consciência cidadã. Sim, e a participação de jovens é fundamental. E aqui eu cito a Defender, que tem feito um trabalho de uma extrema importância, né, nesse sentido de trabalhar essas questões de patrimônio nas cidades, em algumas cidades do estado, e tem nos dado assim, um respaldo fortalecido essa questão da preservação. Mas eu gostaria de aproveitar também, falando nisso, como cobrar que, por exemplo, uma prefeitura que resolve ir lá e destruir ou cortar uma árvore tombada, um prédio listado, como que poderia ser feito esse controle? Porque há uma dissintonia, de repente, de uma prefeitura. Com tudo isso, não adianta ter milhões de verbas e todo o povo, inclusive, ir para a rua se unir. E daí vai uma prefeitura que, por interesses econômicos, vai lá e destrói aquilo. E nós ficamos, assim, sem pai nem mãe, às vezes, né? E como que poderia ser feito para essa cobrança, para que isso não aconteça, porque está acontecendo muito. Se vê isso diariamente. Né? Na verdade, assim, a gente também tem um apoio muito importante com o Ministério Público Estadual, né? Alguns promotores que têm essa, vamos dizer assim, essa percepção, né? Essa sensibilidade na área da preservação, a gente consegue segurar algumas demolições, outras não, como foi o caso lá de Tramandaí, né? A sede da SAT, infelizmente, ela foi aprovada a demolição. E a gente tinha feito, inclusive, um parecer em nível estadual, né? Foi solicitado e não... Porque o tombamento não foi feito antes da demolição desse prédio? Não, não foi feito um tombamento, foi feito então, por que não foi feito o tombamento? A questão toda assim, ó... Quais são os requisitos para fazer um tombamento? Isso eu posso te dizer, por exemplo, no Estado, esse ano, nessa atual administração do nosso secretário Assis Brasil, né? Nós tombamos em vários bens, né? Foram vários processos abertos, eu tenho aqui até anotado para não, no caso, cometer algum equívoco, né? Eu até trouxe para não... Que é o caso assim, ó, nós temos um tombamento definitivo, hoje, no Rio Grande do Sul, 1.220 imóveis. Temos com tombamento provisório 173 imóveis. É que também nós não conseguimos tombar tudo, entendeu? Porque o órgão que tomba, ele é responsável por esse...
não é só o tombamento, a gente também é responsável pela a manutenção desse bem, Pois pela preservação desse bem. Essa é uma questão importante, então, né? Que os bens são tombados, né? Mas envolve outras situações que são os proprietários, né? Que muitas vezes gostariam de ver seus imóveis vendidos, porque talvez muitas vezes não tenham nem condições econômicas de manter aquele prédio e aquele patrimônio. Então, são linhas e tensões, né? Que prejudicam o processo como um todo. É verdade. Por exemplo, esse instrumento do tombamento, para nós, é precioso porque ele tem todo um respaldo, né, jurídico que nos dá essa proteção de não demolição, até porque pode ser criminalizado. A destruição do patrimônio pode ser considerado um crime, né? E entra exatamente naquela legislação jurídica dos crimes contra o patrimônio. Então, mas de qualquer forma, o proprietário, né, a gente também se coloca na posição, ele tem o seu prédio, vamos dizer assim, selecionado em função de ser destacado como patrimônio, ele tem que receber, de alguma forma, algum incentivo, né, porque ele deixa de ser um bem cultural, vamos dizer, ele deixa de ser um bem individual e passa a ser um bem cultural. Ele passa para uma outra categoria, né? Então ele deve receber um apoio nesse sentido, né? Porque vamos dizer assim, aquele patrimônio individual, ele passa a ser um patrimônio coletivo. E o que ele recebe? Nós temos Na sequência, eu peço que a senhora segure a resposta, porque frente a frente faz um breve intervalo. Na sequência, a gente volta para discutir um pouco mais sobre patrimônio cultural. Muito obrigado. Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença da diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, IFAI, Miriam Sartori Rodrigues. Para entrevistá-la, contamos com a presença dos jornalistas Marcos Santuário, editor assistente de cultura do jornal Correio do Povo e professor de jornalismo da Universidade Fevale, Dulce Helfer, fotógrafa da revista Bá, e Newton Silva, apresentador aqui da TVE. E você também pode comentar, curtir e compartilhar nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/frenteafrente-tve. A gente encerrou o bloco anterior com uma pergunta. Pode continuar. Muito bem. Foi a provocação, na verdade, do Newton, né? O Newton provocou nessa relação de quando há um tombamento histórico, o bem que deixa de ser individual passa a ser cultural, o que a pessoa que deixa, então, de ter o seu bem individual, o que ela recebe de incentivo, qual é a ajuda que ela tem para manter isso funcionando e, ao mesmo tempo, crescendo, né? Como deve ser. Na verdade, no Estado, nós, felizmente, temos a Lei de Incentivo à Cultura, né? Que ela tem feito assim, tem sido um papel fundamental, uma ferramenta, um instrumento fundamental na preservação, vamos dizer, naquela ponta lá da execução. Então, a gente tem vários exemplos assim de restaurações de prédios de valor histórico, cultural, que estão hoje, inclusive, né, de pé, existem ainda, em função da Lei de Incentivo à Cultura. Então, se o proprietário não tem condições, né, isso ele tem que comprovar, de aplicar recursos na própria preservação da edificação, porque o tombamento não perde a propriedade. O bem que é tombado, ele continua sendo da propriedade, o proprietário, ele não perde vamos dizer assim, a propriedade, ele tem algumas limitações com relação à questão de diretrizes de preservação, que passa pelos órgãos, né? Então, as intervenções que ele queira executar, previamente tem que ser aprovadas pelo órgão que tombou. Essa é a limitação, vamos dizer assim. E, na verdade, não é uma limitação, ele vai receber orientação qualificada, né, de intervenções que vai valorizar seu imóvel e não descaracterizá-lo. Muitas vezes os bens sofrem intervenções, né, destrutivas, vamos dizer assim, descaracterizadoras, né, porque em função da própria falta de conhecimento, de informação nessa área, que é bastante específica, né? Mas para colocar numa lei dessas, o cara também precisa
pegar um produtor cultural, tem que... Fazer um não projeto, é tão fácil, é um É projeto verdade. Não é tão simples, porque é um projeto, tem todo um mecanismo que tem que ser respeitado. Uma burocracia, digamos assim. Na verdade, eu não chamaria de uso de burocracia, eu acho que são instrumentos importantes, porque tu está trabalhando com dinheiro público, Sim, né? Então, tu tem que assegurar que realmente esse dinheiro vai ser aplicado de forma adequada, que seja compatível com a obra que vai ser executada. Então, tem todo um processo que tu tem que ser analisado. Mas não é uma coisa que seja fácil para quem tem uma casa tombada e não tenha todo aquele conhecimento, né? De como, né, conservar aquele bem, né? Com certeza. E de como buscar esse recurso. A gente tem passado essa orientação, na verdade, na Lei de Incentivo à Cultura. A gente tem todo um trabalho de orientar as prefeituras, orientar as comunidades, orientar as pessoas individualmente, inclusive, que, né, querem saber informações. Nós temos realmente, no Estado, a gente tem essa vamos dizer assim, essa atribuição, essa rotina de realmente passar informação. É a nossa obrigação, né, de orientar as pessoas. Então, nossos telefones são sempre à disposição, né, qualquer pessoa pode ligar que ela vai ser orientada, né. O nosso site também, ele é extremamente assim, simples, né, de poder obter essas informações. Ela pode investigar, abrir o nosso site da Cultura, que está todas as informações ali. Né. Diretora, sobre essa questão do contato da sociedade com o IFAI, com o IPHAN, quando um prédio histórico ele está correndo algum perigo, né, em função de alguma obra, algum acidente, por exemplo, eu pergunto isso com a situação do IFAI, do IPHAN, porque ali no prédio Júlio de Castilhos, no Museu Júlio de Castilhos, que fica no Centro Histórico, está sendo construído um hotel ali do lado. Uma das moradoras, que é vizinha ali ao museu, ela é historiadora também, ela ficou preocupada porque estavam sendo construídos sem ter feito um detalhamento, uma análise técnica do terreno, e também pela altura do prédio poderia prejudicar, causar danos ao patrimônio do próprio Museu Júlio de Castilhos. Ela procurou o IPHAN, procurou o IFAI e dificilmente ela não conseguiu muitas respostas mais precisas. Ela foi no Ministério Público, que aí sim eles conseguiram embargar essa obra, pelo menos temporariamente, para fazer um estudo. Como é que o IFAI e o IPHAN atuam nisso, nessas questões de denúncias e quando um prédio corre perigo? Na verdade, a gente não tem esse papel mais, vamos dizer assim, de policial, né, policialesco, no sentido de ter instrumentos que nos permitam fazer esse tipo de embargo, por exemplo, que essa proprietária, essa cidadã, eu considero uma cidadã a pessoa que realmente, ela percebe que tem uma coisa que não está adequada e ela não se cala, né, ela vai atrás dos seus direitos, ela vai investigar. Eu acho que isso é um papel de todos nós, é um modelo que deve ser seguido. Parabéns por essa pessoa que realmente se dispõe a fazer isso, porque nós não temos, né, vamos dizer assim, nas nossas atribuições, essa capacidade que tem o Ministério Público, por exemplo. Né? Então, por isso que nós temos esse convênio com o Ministério Público, né, que nos auxilia no sentido inclusive, de embargar essa ameaça ao patrimônio que a gente diariamente recebe. Na verdade, em função dessas questões hoje, da valorização, principalmente dos imóveis, né, do preço da propriedade, o patrimônio ele está perdendo de uma forma avassaladora, sabe? Nós estamos perdendo, o nosso lado aqui da preservação, ele está sendo bombardeado diariamente por essas demolições. O que a gente perde, além das questões que envolvem, claro, o prédio, né? O que se perde na nossa construção de memória, de cada um de nós? Ai, Newton, olha, realmente assim, a gente perde muito, né? A gente perde identidade, a gente perde aquele lugar, né? Aquela situação de lugar, né, o lugar onde nós lembramos a nossa infância, nossos momentos, né? Então, eu acho que isso é muito perigoso para a sociedade, porque tu perde as tuas referências. Uma pessoa sem referência, ela fica, sabe, tu tem que ter aquele elo de ligação, e esses monumentos históricos, esses elementos da memória, eles são fundamentais para o equilíbrio mental e emocional das pessoas. Porque tantas pessoas hoje em dia, a gente percebe, né, sei lá, estão perdidas, estão, né, tão estressadas, exatamente porque estão perdendo esses referenciais, entre outras coisas, né. Eu valorizo essa questão em função disso. É uma questão de perda de qualidade de vida, qualidade dos sentimentos, qualidade das relações. Quando tu vai numa cidade histórica,
tu se sente assim abrigado, acolhido, protegido, tu tem a proporção humana, né? Muito ao contrário de uma cidade, por exemplo, que é uma selva de pedra, vamos assim usar aquela, né? Esse título que é bem antigo, mas acho que cabe bem nesse momento de dizer, porque as pessoas se sentem assim, sabe, perdidas, né, desprotegidas, né, aquela coisa, aquela violência em termos de ruídos, de velocidade dos carros, entende? Tu perde aquele noção de espaço, de qualidade do lugar. E as cidades estão ficando pasteurizadas, né? Porque essa coisa de ir destruindo, que nem aqui acontece na Cidade Baixa, que é um bairro que deveria ser bem conservado, de Porto Alegre, ainda que tem tanta arquitetura portuguesa e tudo, está descaracterizando, porque estão fazendo espigões ali no meio, né? E mesmo, como eu sei que aconteceu na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, com o Ministério Público embargando essas obras, chega uma hora que a gente não tem mais a quem recorrer, né? Que foi o que aconteceu, assim, com os moradores da Cidade Baixa, por exemplo, embargamos uma obra e agora está lá um espigão, né, no meio de casas de arquitetura portuguesa e destruíram também outros prédios, né? E então chega uma hora que não tem mais a quem recorrer, nem ao Ministério Público. A gente sente falta de um órgão que pudesse estar junto com o Ministério Público nesse momento, né? Porque se sente assim, não, mais um pouco da cidade está sendo destruída. Né? É o mesmo caso desse do Museu Júlio de Castilhos também, né? Na verdade, assim, o regime urbanístico, né, a questão do solo, do uso do solo, é uma atribuição do município. É municipal. Então, os prefeitos, por favor, prefeitos, nos ouçam, sabe? Estabeleçam um regime urbanístico diferenciado nos centros históricos. Estabeleçam, isso inclusive é constitucional, não é respeitada a Constituição nesse sentido. Tanto a União, o Estado e o município devem preservar seu patrimônio. Isso não está sendo feito. Não está sendo, infelizmente. Então, assim, mas são interesses econômicos. Os interesses econômicos, geralmente a área central, onde está o nosso centro histórico, nossas edificações mais antigas, né, onde o núcleo urbano começou, é o lugar mais inicial da cidade, é o mais valorizado. Uhum. No entorno da praça, então, da igreja, né, não se fala. Aquela história, no entorno das praças. Então, assim, as edificações mais altas acabam acontecendo ali. Nós não somos contra a ampliação, a expansão da cidade, mas de forma organizada, de forma planejada. Quer dizer, tem que estabelecer, né, um centro histórico, um regime urbanístico especial, né, que respeite, né, a volumetria daquele local e depois, nas outras áreas da cidade, a expansão, construam torres mais amplas, mais altas, em função da densidade, né, e tal, do valor da terra, mas naquela área deveria ser, entende, sabe, todos os planos diretos. O que acontece é o seguinte, a gente consegue, numa gestão, por exemplo, num plano diretor, estabelecer um regime urbanístico diferenciado para uma cidade, né, em função das suas características, só que muda, depois de 4 em 4 anos, o plano diretor parece que está sendo alterado em função da administração que troca daquela cidade. Então, cidades que a gente já tinha garantido uma certa, vamos dizer assim, uma tranquilidade em termos de regime urbanístico diferenciado para o centro histórico, mudou, a prefeitura quer mudar tudo. É aí onde a gente entra naquilo que nós falávamos no bloco anterior, diretora. A gente fala de um diagnóstico local. A senhora falou que as prefeituras são responsáveis, né, por esses diagnósticos, mas quem dentro desse processo é? Porque a gente caminha pelas nossas cidades e muitas vezes a gente não vê esse patrimônio histórico. Aí precisa que ele seja preservado e muitas vezes jogado à nossa frente para que a gente perceba essa grandiosidade, essa importância, isso que o Newton comentava. Agora, quem dentro das prefeituras pensa nisso? Quais são os interesses? Como é que a gente, o cidadão em geral, pode fiscalizar isso? Para nem sempre nós vamos ter a capacidade de denunciar, né? De ir lá no Ministério Público, denunciar algo, né? Como foi comentado aqui. Mas como é que o cidadão em geral pode sentir-se representado? Quem o representa? Quem elege? Como é que funciona isso? Na verdade, toda a questão das leis municipais passa pela Câmara de Vereadores, né? Quem altera plano diretor, quem aprova a alteração de regime urbanístico é a Câmara de Vereadores. Então, a prefeitura, né, inclusive o plano diretor tem que ser um plano participativo.
está estabelecido no Estatuto da Cidade, ou seja, tem que haver consulta pública, tem que haver, né, a participação efetiva da população para que realmente ele seja aprovado, que seja, no caso, colocado em vigor. Então a gente pode cobrar os vereadores também sobre isso. Com certeza. Prefeitura e vereadores são responsáveis e o Estado estabeleceu diretrizes, né? Tem leis estaduais, inclusive, que estabelecem diretrizes de intervenção em áreas, na questão urbana, né? O próprio Estatuto da Cidade é um instrumento valioso, que infelizmente seus instrumentos não estão sendo usados por desconhecimento, por falta de interesse, né? No caso interesse, ou por outros interesses. Dos vereadores, eles vão mudando o plano diretor conforme o interesse, né? Que aconteceu aqui. Na verdade, exatamente. A gente sabe que essa questão da terra é muito valorizada, né? Então, vamos dizer assim, economicamente, né? Isso vai acabando gerando todo esse descompasso, né? Entre cidade, crescimento da cidade sustentável e preservação, né? Então, realmente, nós temos que avançar muito como cidadãos, né? E esses recursos que vieram destinados, né, para intervenções fundamentais, talvez seja um elemento de valorização da própria consciência cidadã, nesse sentido, de despertar da importância, né, podem ter esse papel fundamental. Né? Esses recursos no Estado são 151 milhões de reais. Exatamente. Como foi elaborado o projeto para trazer esse dinheiro para o nosso Estado? Foi com a participação, principalmente, assim, em nosso secretário, no início de janeiro, inclusive, foi a Brasília levar uma carta do nosso governador solicitando a inclusão do Rio Grande do Sul, né, nesse conjunto de cidades que iriam ser premiadas com esse recurso. Então, assim, houve uma intervenção política bastante forte por parte da nossa secretaria, do nosso secretário, né, e sua assessoria. O governador também tem um papel fundamental de mostrar, né, a importância do Estado de ser incluído nesse programa. Porque nós não temos ninguém do Rio Grande do Sul no Conselho Consultivo do IPHã e nem mesmo como nenhum membro da sociedade civil gaúcha participando lá. Por que isso, diretor? Tu diz em nível lá em federal, nacional. Isso eu vou te dizer que eu não vou saber te responder, porque, na verdade, a minha atuação é em nível estadual. Na verdade, você teria que conversar com o pessoal do IPHã. Mas é que quando a senhora diz que o governo gaúcho foi, né, através do secretário, e pediu, isso é ótimo. Mas nós não precisaríamos ter uma representação permanente nesse conselho consultivo, os membros da sociedade civil, na sua opinião? Na verdade, assim, em termos de IPHã, a participação, nós temos um diálogo muito, muito próximo, muito permanente. A gente tem trabalhado tecnicamente, porque eu acho que isso é até um exemplo, assim, né, que deveria ser seguido em outras instituições. O que permeia nosso trabalho é um trabalho técnico, não é, entendeu? Então, independentemente da questão política em nível federal, agora existe todo, né, vamos dizer assim, os partidos são os mesmos, né, tanto estadual quanto federal, mas anteriormente, quando não era assim, nós tínhamos um diálogo permanente com o IPHã, porque é o mais importante, o patrimônio está acima de qualquer questão política. Buscar os recursos né, para o Estado exatamente o papel dessas instituições, de trabalhar essa questão, de viabilizar formas efetivas, né, de preservação. Não adianta tu tombar e não ter recursos para restaurar, para preservar, para trabalhar o patrimônio, entende? Sim, e para fiscalizar, porque, por exemplo, no caso do mercado público, que agora vai ser contemplado, né, com uma boa verba, né, a maior, né, me parece, no Rio Grande do Sul, né? Inclusive. Mas, assim, a gente sabe que o mercado público não precisaria ter queimado daquela maneira se tivesse prevenção de incêndio. Então, assim, essa fiscalização, porque vem essa verba, restaura o mercado público, deixa tudo inteirinho, e daqui a alguns anos mais um incêndio porque falta a prevenção, que é a parte, claro, daí já do município, né? Mas como vão fiscalizar, como vão fazer essas exigências de conservar, porque esse dinheiro todo é público, vem, reforma o mercado público, e aí fica jogado às traças porque não tem uma prevenção, um mecanismo de prevenção de incêndios ou de outros danos que pode ocorrer, né? Isso vai ter uma fiscalização, está também previsto
dentro dessa verba? Como é que vai ser fiscalizado isso? Olha, Dulce, a fiscalização ela é feita no momento da execução da obra, né? A partir do uso... Vão ter exigências depois para ser conservado? Geralmente a gente tem colocado nos nossos termos de referência a sustentabilidade, né? Lá no mercado público, inclusive o mercado público não estava incluído no PAC, ele foi incluído em função do incêndio. Esses recursos que vai ser utilizados agora na restauração do mercado seriam utilizados em outros projetos que acabaram ficando fora. Então, veja bem, não é? Isso diminui um pouco o valor que estaria disponível para não o valor, outras... mas a destinação do recurso. Outros projetos estavam listados para ser incluídos, estavam incluídos, né, aqui no Rio Grande do Sul, e aí tiveram que ser retirados da listagem para ser incluídos no mercado. Então, assim, ó, o mercado público, né, foi aquela tragédia absurda, mas passa pela questão do uso daquele espaço, né, em função de algumas, vamos dizer assim, sobrecargas na instalação elétrica, né. Então, a quantidade, os circuitos são calculados para uma capacidade X, com uma reserva, né, uma boa reserva que tem que ser feita, só que estava existindo mais do que isso, né, um acúmulo de vamos dizer assim, de equipamentos sendo utilizados num circuito. Então, isso, a questão da fiscalização passa pela própria consciência né, das pessoas que utilizam, sabe que é um prédio histórico, né. Mas não tinha nenhuma prevenção, né, porque quando começou o incêndio não tinha nenhum mecanismo para impedir aquele incêndio, não precisaria ter sido usada agora toda essa verba que seria destinada a outra coisa, se tivesse esse mecanismo para prevenção, né, de incêndios. Não tinha, não deveria também ser uma... Com certeza, inclusive agora essas leis, né, em função daquela tragédia de Santa Maria, a gente vai aprendendo com as tragédias, infelizmente, né, ou deveria aprender, né, para que não se repetissem. Infelizmente, acho que fica um certo período, depois passa, depois volta a outra tragédia, aquela história. Eu acho que sim, a legislação com relação ao PPCI, né, o Projeto de Prevenção de Combate a Incêndio, tem que ser rigorosa, e assim, ó, e os técnicos, é uma questão assim, ó, exatamente, de vida humana, né? Não colocar em risco tanto a vida humana e o patrimônio também. E o IFAI tem alguma ingerência sobre isso quanto a prédios históricos? Nós temos, eu posso te dizer, por exemplo, na Lei de Incentivo à Cultura, nenhum projeto é aprovado se não tem PPCI aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Isso foi um regramento estabelecido lá, que não era antes exigido, mas isso faz uns 6 ou 7 anos, a partir, né, da participação de técnicos dentro da Diretoria de Economia da Cultura, houve sempre essa exigência. Nós sempre exigimos, inclusive, a acessibilidade também, que é uma NBR, né, 9050 lá, já de 90, da década de 90, e infelizmente não, né, a gente tem algumas dificuldades com nossos prédios históricos, porque, né, não foram concebidos com esses elementos, né, mas a gente tem feito adequações, adaptações, isso faz parte, vamos dizer assim, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente não consegue, com a rapidez, né, e com a eficiência necessária, em função de todas essas dificuldades, mas é a nossa prioridade sempre, sabe? E essa questão, com certeza, agora no projeto de restauração, vai ser feito um projeto de prevenção, deverá ser, não sei, nessa parte da prefeitura é outra instituição que trabalha a EPAC, né, que é a Equipe de Patrimônio Histórico-Cultural do Municipal, e o próprio pessoal lá do Monumenta, que trabalha essa questão, que vai trabalhar o projeto, né, tal. Então, possivelmente vai ser contemplada, sim, essa questão da prevenção. E outra questão é o uso, né, gente? O prédio histórico, respeite. Vamos respeitar um prédio histórico, né? A gente restaura o prédio histórico, pé na parede, pichação, né? Então, acho que as pessoas têm que ter essa consciência. Na sua própria casa, né? Acho que a gente tem que educar as crianças, não estar destruindo, né? Não destruir, preservar, acho que é uma questão de educação. Voltamos à educação de novo. A educação, com Sempre certeza. A gente fala patrimônio, quando a gente fala em patrimônio histórico, a gente pensa em prédios, monumentos, mas é importante também o patrimônio imaterial, né? O IFAI trabalha com isso também, cuida disso, e é interessante, ajuda na valorização do patrimônio imaterial.
Com certeza, a gente já temos uma lei estadual, né? Essa é uma questão recente, quer dizer, a trajetória do patrimônio ela foi avançando, né? De um prédio isolado, do prédio de pedra e cal, hoje, né, a gente tem tombamentos de sítios históricos, né, conjuntos, sítios, paisagem cultural, a gente está trabalhando também com essa dimensão da questão ambiental, né, patrimônio cultural inserido, né, no ambiente urbano, no ambiente natural. Então, nós estamos avançando nesse sentido. E o patrimônio material é a essência de tudo. Então, inclusive, o tombamento de sítios históricos deveria passar por um levantamento, um INRC, né, que é feito, um registro do seu patrimônio imaterial. Porque a essência, a alma do patrimônio está ali. É as pessoas que detêm, a convivência, aquilo ali é o patrimônio, né? Se não acontece aqueles cenários, por exemplo, como Tiradentes, né, Salvador, que foi tirada a essência do patrimônio, a população, e construídos cenários. Então, aquele esvaziamento dos centros históricos, o patrimônio material deveria estar sempre presente em tudo, sabe? Então, essa integração dessa visão, né, holística, não pode separar patrimônio arquitetônico do patrimônio cultural e material. Incentivar sempre a memória desse patrimônio. Sim, ele está junto, entende? O patrimônio edificado é apenas, vamos dizer assim, um elemento tangível, né? Porque o patrimônio está ali, o patrimônio material perpassa, está dentro daquelas paredes, está dentro daquele sítio histórico, entendeu? Na vida da população, nos hábitos, né? Na sua da gastronomia que é feito localmente, na cultura, né? Na religiosidade. Vamos falar um pouquinho de economia da cultura, tá? Com relação a esses projetos todos, a gente tem aqui a cidade de Pelotas, São Miguel das Missões, Jaguarão, recebendo esses recursos que são investimentos nesses patrimônios, nesses prédios, mas de que maneira isso tudo retorna depois economicamente para a sociedade, para essas cidades? Eu pego carona no Newton e pergunto que obras em Pelotas, Jaguarão e São Miguel das Missões serão feitas? Eu posso ler aqui, porque são muita coisa, né? Eu trouxe essa aqui, se tu me deixar eu colar. Olha, eu tenho a lista de bens aqui, por exemplo, é uma série de obras, vamos dizer. Aqui em Porto Alegre, basicamente, né, a conclusão da Praça da Alfândega, a intervenção na Praça da Matriz. Só um pouquinho, que eu não estou achando a minha lista aqui. Só um pouquinho. Em geral, assim, mais... E em Jaguarão, por exemplo, a finalização da antiga enfermaria militar, que é tombada em nível estadual, então vai ser um centro, né, de informação do Pampa, então da Unipampa, então, o Centro de Interpretação do Pampa. Ele vai ser finalizado, né, a finalização do Teatro Esperança, que também já estava recebendo recursos, então é para finalizar. A Igreja Matriz vai ser recuperada, né, o mercado público, que é um bem tombado em nível estadual, né? Então ele vai ser todo restaurado. O antigo fórum também é um bem tombamento em nível estadual, vai ser restaurado. A antiga inspetoria de veterinária, requalificação da praça, do casarão, do clube. E lá em Jaguarão, algo extremamente importante, vai ser restaurado o Clube Social 24 de Agosto. O Clube Social 24 de Agosto é um bem que foi tombado, né, pela atual gestão agora cultural, né, do nosso atual secretário, é um clube de negros, porque em função havia sempre essa cidade, essa distinção, né, no clube de branco não entrava negro, então os negros fundavam seus clubes. Lá em Jaguarão nós tombamos esse clube de negros pelo valor imaterial, pela importância que ele tem, né, para aquela sociedade, principalmente aquela comunidade negra. Então, essa abertura do patrimônio é importante registrar. E ele vai ser contemplado, vai se trabalhar com a prefeitura, com os próprios associados, né, o IFAM, o IFAI, vai discutir diretrizes de intervenção. Qual é o tipo de uso que eles vão querer fazer dentro desse clube? Se vão querer colocar, por exemplo, uma biblioteca, alguma coisa assim. Então, eu acho que isso é muito importante colocar, deixar claro essa abrangência desse projeto, entende? Que não é só a questão do restauro material, mas todo esse trabalho de requalificação cidadã, vamos dizer assim, né? Ok. Miriam, muito obrigado pela participação no Frente a Frente de hoje, tirando essas dúvidas, falando um pouco mais sobre o patrimônio histórico aqui do nosso estado, do nosso país. Agradeço a tua presença, agradeço a presença dos nossos colegas jornalistas e também a sua companhia, a sua audiência. O Frente a Frente de hoje fica por aqui, nós voltamos na próxima semana. Até mais!